Você sabe que eu senti falta de um canal brasileiro que explorasse jogos 2D na Unreal? Só que jogos 2D mesmo, aquele pixel art, né? E aí eu decidi criar uma série de vídeos para a gente poder explorar isso da Unreal, tá? E aí, quem quiser pegar os mesmos assets, eu vou estar utilizando aqui o itch.io, tá? E aí eu vou utilizar este personagem aqui com vocês, ó. Side Scroller. Eu vou estar disponibilizando também, tá? E aí, eu gostei bastante desses assets porque ele é bem completinho e como a maioria dos assets aqui no itch.io, ele é completamente gratuito para até uso comercial, apesar que aqui não vai ter necessidade, né? Mas é importante você estar conferindo isso aí, tá? Dependendo se você for utilizar esse site aqui. Ele também vem com assets de environments, né? Que é de cenário, e alguns inimigos, tá? O personagem que é bom vocês conferirem antes se as animações que ele possui se atende àquilo que você precisa, tá? Nesse caso aqui, como é um joguinho básico que a gente vai fazer na Unreal, aqui atende, eu tenho o personagem correr, parado, atacando, pulando, né? Aqui vocês vão ver que tá o Start Jump e o End Jump, porque na programação de pulo a gente tem que dividir, na verdade, em 3 partes o pulo, basicamente, né? Ainda tem o Jump Idle, que é quando ele fica parado no ar, mas este personagem que eu vi que ele atende bem para um game 2D básico, tá? Então tá aqui, eu vou deixar na descrição ele disponível para quem quiser utilizar o mesmo personagem, beleza? Então vamos lá. Bom, eu vou estar utilizando então, vou criar do zero um projeto em branco, tá? E esse vídeo eu vou focar na importação do personagem, tá? Então nós vamos organizar o projeto, tá? Criar ali as pastas, já importar o personagem, tá? E já pelo menos criar os sprites ali, né? Dentro da Unreal, nós vamos pegar o sprite sheet, recortar os frames e transformar em animações, beleza? Então esse é o nosso foco da aula de hoje. Então eu vou colocar aqui o nome do meu projeto de Elder Blade. Não estou lembrado se tem algum jogo 2D chamado Elder Blade. Vou deixar. Vai ser esse o nome do nosso game, tá? Então escolhi lá aonde vai ser o meu projeto, né? Eu clico aqui na pastinha, escolho aonde vai ser direcionado meu projeto, coloco o nome nele, vou criar um projeto em branco e clicar em Create. Bom, então aqui com a Unreal aberta, lembrando que esse projeto eu vou trabalhar com vocês a versão 5.5.3, ok? Bom, então aqui eu vou criar uma pasta, vou chamar de sprites, e aí dentro de sprites, né, eu vou ter lá separadamente, né, o personagem, inimigos, itens, né? Então aqui eu vou chamar de character, criar uma pastinha aqui pro personagem, tá? E aqui dentro eu vou criar separadamente também uma pastinha para cada animação, tá? Então aqui eu vou ter, por exemplo, o idle, vou criar outra pasta para run, e por enquanto ataque. Depois eu pego as outras animações, tá? Então primeiro, essas 3 animações básicas que a gente vai importar, tá? E aí, o que a gente fizer aqui, o mesmo se aplica às outras, beleza? O processo é o mesmo. Então, começando aqui pela idle. Vou abrir a pastinha idle, vou em import e vou importar lá os assets, né? Deixa eu procurar aqui. Tá aqui o caractere. Aqui é o idle, né? O idle, ele é um sprite sheet, né? Eu tenho aqui 4 frames do personagem parado, tá? Então vou importar lá. Se eu abrir a imagem aqui,
eu vou ver que ela vem com um borrão, né? O aspecto de pixel, ele tá meio borrado, né? Para eu corrigir isso aqui, quando a gente vai trabalhar com sprite, pixel art, né? Aqui na Unreal, botão direito em cima dela, Sprite Actions, e aqui ó, basta eu clicar, ó, Apply Paper 2D Texture Settings, tá? E aí eu já vou ver a diferença. Se eu abrir aqui de novo, o meu aspecto de pixel volta a ser totalmente definido, né? Beleza. Então, aqui, primeiro eu faço esse processo, agora eu preciso recortar ele em vários frames, tá? E depois transformar em animação. Então, primeiro, botão direito, eu vou ver aqui ó, em Extract Sprites, igual eu falei, a gente vai recortar e extrair os frames, né? E observe que aqui ó, a Unreal, por padrão, ela já identifica ó, os frames separadamente, tá? Aqui nesse caso, o idle, normalmente eu não vou ter nenhum problema de recortar automaticamente. Ó. Eu posso até deixar aqui ó, em Auto e simplesmente clicar em Extract. Tá? Então aqui eu não vou ter nenhum problema. Se eu extrair aqui, eu já fiz o recorte deles. Né? Uma vez que eu fiz o recorte deles, eu posso selecioná-los aqui, ó, um por um. Selecionei todos, botão direito, Create Flipbook. Tá? Então a animação de sprites aqui na Unreal, a gente usa esse termo aqui, Flipbook, beleza? Bom, então, criei lá, e aqui eu vou ter animação, ó, aqui eu já tenho a animação dela ocorrendo, ó, o resultado deste idle. Tá meio rápido, né? Então aqui eu vou reduzir a velocidade, tá de 15, vou colocar para, sei lá, 7, praticamente a metade aí, tá? Então aqui eu escolho a velocidade que vai ser dos frames, a troca de frames, né? E eu posso fechar, beleza? Bom, então o idle tranquilo, né? O idle a gente foi lá, recortou de maneira automática, transformei aqui em um flipbook, tenho lá a minha animação, beleza? Só que algumas animações, o que ocorre? Por exemplo aqui, ó, ataque. Ataque é uma das que mais isso ocorre, ó. Eu vou importar aqui a animação de ataque. Aqui são bastante frames, né? São, se eu não me engano, 8 esse aqui. Então, primeiro eu vou, botão direito, dar o Apply Paper 2D. Beleza? E aí vou clicar para extrair os sprites, né? E aí, aqui que está o problema. Aqui eu não posso recortar de maneira automática. Por quê? Quando você vai recortar os sprites, isso ocorre no 3D também, só que lá tem a questão do pivot point, né? Lá é um pouquinho diferente, mas o defeito causado é o mesmo. O que acontece? Observa que cada quadradinho desse, cada frame, o centro do personagem ele muda em relação ao frame em si. Ó. Então, por exemplo, eu tenho aqui este frame com o centro do personagem, que basicamente ao centro do próprio frame, né? Mas, dependendo do ataque, ó, olha esse daqui, né? Olha aonde foi parar o centro do personagem em relação ao frame. Ele se deslocou completamente para a direita. Isso é um problema. Vamos ver? Eu vou extrair aqui então primeiro automático, não vou mexer nada, tá? Vou só deixar assim e vou clicar em Extract, igual eu fiz com o idle, beleza? Recortei os frames, vou selecionar aqui, ó, botão direito, Create Flipbook, beleza? Quando eu abro lá, olha que bagunça que isso vira. O corpo do personagem fica todo sambado, né? Isso é um problema, por quê? O centro do personagem ele não pode se deslocar em relação aos outros frames, né? Se um frame
o centro dele está posicionado ao centro do próprio frame, os outros frames eu tenho que fazer essa compensação, tá? Ainda que talvez eu deixe algum pedaço de transparência para fazer essa compensação por causa do centro do personagem, tá? Então, o centro dele não pode se deslocar. Como que eu corrijo isso? Aqui bem fácil, tá? Eu vou deletar, então eu vou selecionar tudo de novo, vou deletar aqui tudo, botar do zero, vou extrair de novo, clicar aqui, ó, Extract Sprites. Só que aqui nesse caso, e aí você precisa observar bem se não está tendo esse deslocamento, apesar que você vai perceber, né, a animação, você vê que o personagem está dando essa deslocada. Então aqui eu não posso usar automática, tá? Eu vou trocar aqui, ó, de auto para grid, tá? A maior parte das animações, eu preciso passar por esse processo. O idle não deu nada porque o idle ele está parado, né? Ele se movimenta muito pouco, então o risco disso acontecer é mínimo. Mas normalmente a gente precisa vir aqui, ó, em grid. E aqui é o seguinte, você precisa contar quantos frames tem a sua animação, ó. Igual por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 frames. E aí, aqui em grid, eu tenho a largura do seu sprite sheet. Eu preciso dividir essa largura pela quantidade de frames, tá? De uma maneira bem simples. Eu vou vir aqui, né? Vou colocar barra 8. Então aqui, ó, eu vou dividir a largura, coloquei barra 8, eu estou dividindo por 8 partes, né? Vamos dizer assim, este meu sprite sheet. Ele dividiu, só você dá Enter, beleza? Ele dividiu. E aí, ele divide de maneira igual para cada um dos frames, tá? Então, isso vai ter essa compensação para a questão do centro dele, né? Porque quando você faz o recorte automático, ele pega os limites, aonde ele vê pixel, porque ele não vai saber, a Unreal não vai saber o que é o centro do personagem, né? Então ela pega os limites até onde tem pixel e faz o recorte. Só que aí é que está o problema, né? Não pode ser desse jeito porque, igual por exemplo aqui, ó, esse corte, ela está empurrando o personagem para trás. Isso não pode acontecer, tá? Então aqui eu já tive a compensação, ó, né? Até aqui tem uma sobrinha, né? Aqui eu tenho um espaço muito maior em relação a essa parte da frente aqui, e serve como compensação para equilibrar o centro do personagem ali. Eu acho que deu para entender, né? Ok, então eu recortei aqui em 8 partes, vou dar o Extract, beleza, seleciono todos eles, botão direito, Create Flipbook. Agora, se eu abrir aqui a animação, ó, olha que maravilha! Perfeitinho, né? Então, eu vou fazer este processo com a maioria das animações, né? Aqui, a Run, deixa eu conferir se vai precisar. Provavelmente sim, né? Deixa eu pegar aqui a Run. Vamos dar o Apply Paper 2D. Vamos extrair os sprites, tá? Então aqui, onde que você já observa que provavelmente você vai ter problema, né? Se os quadradinhos, eles não tiver rigorosamente o mesmo tamanho, tá? Me parece que é uma diferença mínima, de pouquíssimos pixels. Aqui vai me trazer problema, vai ser muito pouco visível, muito pouco, tá? O centro dele aqui está se deslocando muito pouquinho, mas para eu ter o efeito melhor possível, né? Eu vou lá em grid, deixa eu ver quantos frames são. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Então, grid, vou dividir aqui por barra 8.
Agora eu dou o extract, extrair lá, ó. Seleciono todo mundo, beleza? Botão direito, create flipbook, pronto. Vou ter lá meu personagem maravilhoso, com animação, sem o personagem se deslocando ali, um frame em relação ao outro, beleza? Bom, então este mesmo processo você vai fazer com cada uma das animações, tá? Então lembrando que aqui a gente consegue alterar a velocidade. Se eu colocar aqui ao dobro, 30, eu vou ter o personagem correndo muito mais rápido, né? Mas aqui 15 tá lá bom. Tá bom. Beleza? Pessoal, bom, então esse primeiro vídeo foi para falar da importação de personagem, né? Bem simples. E aqui nós já solucionamos uma coisa que dá tanta dor de cabeça, tá? Tem muita gente que usa software externo, usa, sei lá, até mesmo Photoshop, outros softwares, para ficar corrigindo frame a frame ali, a posição dele no sprite sheet, para não ter essa dor de cabeça. Sendo que aqui, se você dividir por igual cada um dos frames, você já vai ter ali o resultado ideal, beleza? Bom, então próxima aula eu já vou ter o restante das animações importadas, que basicamente eu vou fazer só isso aqui, é bem repetitivo o processo, tá? E aí nós já vamos criar a blueprint, tá? do personagem, e já aos poucos, né? A gente vai implementando ali. A gente não vai trabalhar aqui nesse mundo 3D, né? A gente vai importar um cenário, belezinha e tal. E aí no próximo vídeo a gente continua aí já caminhando um pouco mais para a programação, beleza? Então, valeu!